Olá, como vai? Aqui quem fala é Fausto Machado e hoje eu queria bater um papo com vocês. A gente queria fazer um espectro, um panorama, vamos dizer assim, de, de dois ambientes: o consultório particular e o consultório de convênio. Digamos que você tem um convênio. Necessariamente, uma consulta particular vai ser melhor do que a consulta de um convênio? A gente pode ir mais longe. Será que uma consulta particular é melhor que uma consulta do SUS, por exemplo? Eu acho que isso é algo muito individual. Há médicos bons no SUS, há médicos bons particulares e há médicos bons nos convênios. Então, isso é uma característica muito individual da busca de cada médico. Qual que é a nossa provocação aqui hoje? Hoje é muito comum a questão dos médicos de Instagram. Não que tenha problema o médico ter a sua presença online no Instagram. Está muito na moda aí, por exemplo, a medicina integrativa, é onde eu vejo que os médicos são mais intensos, né? E são mais, vamos dizer assim, agressivos comercialmente no marketing, né? Mas isso não é o caso hoje. Depois a gente pode falar sobre um dia sobre medicina integrativa. Mas o que eu quero colocar é o seguinte: não necessariamente uma consulta particular está conectada a um melhor acompanhamento do paciente. Ou seja, vamos dizer que o Dr. House. Dr. House é um médico que faz diagnósticos incríveis de doenças raras, de difíceis diagnósticos, mas a consulta do Dr. House é bastante cara. E um ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte: para problemas crônicos, ou seja, que o paciente precisa de um acompanhamento longitudinal, de acordo com no tempo, e não para resolver um ponto específico de algo que está acontecendo nesse momento, vamos dizer, o paciente está com um quadro de resfriado comum, uma infecção viral, né? Virose, que o pessoal adora. É algo pontual, vai ser resolvido ali, resolveu o problema, toma-se uma medicação sintomática e resolveu o problema. Mas vamos dizer que é um paciente crônico, com vários problemas de saúde, ou um problema de saúde que necessita de um acompanhamento mais próximo, um acompanhamento mais recorrente. Então, esse paciente, ele se beneficia do ambiente do sistema de saúde suplementar, que são os planos de saúde. E eu vou te dizer por quê. Vamos dizer que você pague uma consulta para um figurão, você tem direito a uma consulta de retorno, mas que você precisa de várias consultas para cuidar do seu problema de saúde. Isso pode ser um problema no ambiente privado. Não são todas as pessoas que conseguem pagar uma consulta de alto valor, daí eu falo aí na questão do dinheiro. Logicamente que uma consulta médica tem muito valor. Vou dar um exemplo. Eu, como médico, eu precisei ir a 2 colegas recentemente. Recentemente mesmo, não, né? No começo em julho do ano passado. E eu fiz alguns exames, fui levar o exame e eu tinha direito, por exemplo, à consulta de retorno. Mas eu falei, olha, hoje eu não quero só ver a questão do meu resultado de exames. Isso aí a gente resolve em 5 minutos, né? Mas eu preciso de um relatório médico do meu estado de saúde, mostrando que está tudo bem nesse ponto aí. No caso, é um controle de tireoide, né? Tudo bem, o médico, eu, eu fiz questão que o plano de saúde reembolsasse a ele o valor de outra consulta, porque é outro procedimento que está sendo realizado, um relatório. Isso é valorizar o médico. A gente sabe que o ambiente de planos de saúde é um ambiente de alta demanda, de, vamos dizer assim, de alta rotatividade. E o que eu queria mostrar hoje é mais uma visão minha como paciente, e um paciente que conhece os bastidores do sistema de saúde. E hoje a nossa ênfase vai ser
justamente os sistemas de saúde, da saúde suplementar, plano de saúde. Como eu disse, não necessariamente um médico de Instagram vai ser o melhor médico. Com certeza, ele vai ser muito visualizado, muito conhecido. Não necessariamente isso mostra que ele tem a capacidade técnica para resolver o problema. Então, é importante que a gente conheça o médico, se ele tem realmente aquela especialidade. Você pode ver isso no Conselho Regional de Medicina, você procura lá o seu médico e vê a especialidade que está credenciada. Então, por exemplo, se um médico fala que ele é geriatra, você vai lá no CRM dele e não tem o registro de qualificação de especialista, ele não é geriatra. Ele é um médico, enfim, que fez medicina. No Brasil, o médico ele tem autonomia para tentar resolver todos os problemas, ou seja, ele é autossuficiente em todas as áreas. Logicamente que isso, ainda mais com o aumento da tecnologia, do conhecimento, da especialização, isso não é possível. Nós somos muito limitados em termos de conhecimento, então a gente tenta focar numa área, e por isso foi criada a visão do especialista. O especialista é aquele, por exemplo, o cardiologista, a ênfase do tratamento dele é nas doenças do coração. Então, ele vai tratar arritmia, insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana. Mas, logicamente, é importante que os médicos sejam bons clínicos, que eles tenham uma noção dos problemas de saúde mais comuns. Por exemplo, na geriatria, eu sei os problemas de saúde mais comuns, que nós tratamos e que os pacientes nos buscam mais. E, muito bem. Outro ponto que eu queria colocar é esse. Hoje, o médico, ele não é um autor sozinho. E a vantagem do sistema de saúde é que a gente pode procurar outros especialistas para dar o segmento nas nossas questões de saúde. Isso é uma vantagem, por um ponto, e, por outro lado, também pode ser vista como uma desvantagem. Porque se você vai a muitos médicos e eles dão cada um a sua opinião e entra com a sua medicação, isso pode se tornar um problema. Porque começa a ter, às vezes, até visões conflitantes. Por que eu estou falando isso? É importante que você tenha um médico de confiança, que te conheça há muito tempo, e ele faça a conciliação dos medicamentos que você usa, dos exames que você fez. Ou seja, precisa haver um médico que tenha uma visão geral de tudo que você está passando. Mas, por outro lado, você pode usar do sistema de saúde para encaminhar cada questão num certo ponto. Por exemplo, se você tem uma história de hiperplasia prostática, pontualmente você vai falar, no urologista, doutor, eu estou com dificuldade de urinar, eu tenho que fazer força para fazer xixi, quando eu vou no banheiro parece que não saiu tudo. Você vai no urologista com essa queixa, ou uma infecção do trato urinário. Tratou ali, ele pediu os exames, realmente, você tem um aumento da próstata, vamos começar essa medicação aqui para abrir o canal da urina para você urinar melhor. Ponto. Ele pediu ultrassom das vias urinárias, está tudo bem, guarda isso com você. Coloque isso numa pasta, ou nos exames, vamos dizer assim, um envelope com esses dados. O doutor urologista passou essa medicação, pediu esse exame, guarda no envelope. Outro ponto que eu quero trazer aqui depois é justamente que você pode digitalizar toda a informação médica que você tem e você fazer o prontuário eletrônico do paciente, que você cuida. Então, você pode digitalizar os documentos, todas as prescrições médicas que os médicos fez, que os exames que fizeram, porque, assim, o terror para o médico você chegar com um envelope desse tamanho, com vários exames de todas as áreas, entendeu? Isso é complicado. Então, você pode fazer isso de forma digitalizada, por exemplo,
tem a opção de colocar numa inteligência artificial e fazer um resumo para você, como paciente, colocar esses dados numa tabela. Assim, eu vou falar disso mais à frente também. A minha intenção é falar disso mais à frente. Mas por quê? E levar tudo isso para o seu médico, que vai fazer o manejo central, aquele que vai organizar, o maestro da sua saúde. Mas o principal interessado na sua saúde é você. Então, assim, de novo, vá em cada especialista, vá em cada área, faça o exame naquela área, mas deixa um médico que centralize os cuidados. E centralize, por exemplo, a medicação. Se você for em 5 especialistas e cada um passar 2 medicações, são 15 medicamentos. Então, é bom ter a figura de um médico generalista, um médico clínico, um cardiologista que te acompanha há muito tempo, um endocrinologista que te acompanha há muito tempo, levar isso para ele e fazer essa conciliação. Falar, olha, essa medicação, até existe a indicação, mas vamos segurar, porque ela não é tão importante e pode ter muito efeito colateral com o que você está tomando. Então, veja que precisa ter um médico para raciocinar aí e fazer essa conexão. Ele tem que ter um maestro do manejo de todo o arsenal terapêutico para coordenar o cuidado. Porque, assim, existem planos de saúde, vou dar um exemplo, não é o meu caso, né? Eu não tenho problema com o plano, onde eu trabalho e faço a maioria das minhas consultas, mas existe uma pressão nos planos de saúde para que os médicos não façam pedido de exame e que possam ser penalizados de alguma maneira. Lógico que isso é incomum, é contra o Código de Ética Médica, não passo por isso, mas a gente ouve os médicos falando. Então, quando você vai em um único médico e fala para ele fazer todos os exames, doutor, eu quero fazer um check-up com todos os exames. Esse médico, de certa modo, pode ser penalizado. Então, assim, nada impede, como você que paga um plano de saúde, uma mensalidade cara, todo mês, que vai pagar uma coparticipação por cada exame que você fizer, nada impede, por exemplo, você, ali, eu tenho mais de 45 anos, eu tenho uma indicação de fazer uma colonoscopia preventiva para detectar câncer de cólon, de intestino grosso, nas suas fases iniciais. Isso é uma recomendação. Todo paciente com mais de 45 anos, pelo menos a cada 10 anos, faz uma colonoscopia. Então, você vai no gastroenterologista ver esse ponto. Fala assim, eu sou uma mulher, eu sei que tem indicação de fazer a mamografia a cada 2 anos, depois dos 45 anos. Vá na ginecologista, faz a prevenção do colo do útero, faz o exame pélvico, vai lá, faz a mamografia, pronto. Registra, digitaliza isso num programa, num aplicativo aí, depois eu vou fazer isso, e mostra para o seu médico. E se ela passar alguma medicação, por exemplo, eu quero, você está com muitos sintomas de pós-menopausa, eu queria que tu tomasse esse hormônio aqui. Daí você leva lá no seu médico e fala, olha, a doutora falou para eu tomar um hormônio. A indicação, eu posso tomar? Às vezes a médica ginecologista não preocupou com isso. Fala assim, não, você não pode tomar o hormônio, porque o hormônio aumenta o risco de trombose e você tem esse problema de saúde que aumenta o risco de trombose na perna. Então, eu indico que você não tome. E tenta outras medidas para melhorar sintomas do pós-menopausa, do climatério. Então, veja como que é importante a figura central de um médico. Mas a gente não pode prescindir dos outros profissionais. Você é um paciente fumante. Vai no pneumologista. Faz lá a espirometria, faz a prova de função pulmonar, que é assoprar um tubo, para ver como que está a respiração. Faz a tomografia, porque você tem risco de ter câncer de pulmão. Vai no pneumologista, ele olha lá, fez a prova broncopulmonar, viu que você já tem uma obstrução das vias aéreas, passou uma medicação broncodilatadora, volta ao seu médico que tem a centralidade do seu tratamento. E você tem que aproveitar, como eu falei,
você precisa valorizar o seu médico, entendeu? Coisa mais... você precisa gostar do seu médico, você precisa conquistar seu médico também, gente. Igual o que eu falei, quando eu vou no meu médico lá da tireoide, eu tento trazer as questões prontas para ele, os exames na mão, se eu tomei a medicação ou não, ou seja, eu tento ser pontual. Ó, eu fui nesse outro médico aqui, ó, se quiser ver, o exame está aqui, tá tudo bem. Então, veja que eu não quero sobrecarregar um médico só, eu quero usar o plano de saúde. Ah, mas vamos dizer, doutor, eu tive um quadro de infecção urinária, eu preciso que o senhor me veja agora. Poxa, complicado. A maioria das agendas médicas dos pacientes de plano de saúde, como eu falei, tem uma alta demanda e estão todas lotadas. Então, pontualmente, você vai a um pronto atendimento e resolve esse problema. Por exemplo, no quadro de infecção urinária, você pode fazer uma teleconsulta. Daí, na teleconsulta, o médico vai conseguir ver se não tem nenhum sinal de alarme para uma infecção urinária, por exemplo, não tem dor lombar, não tem febre muito alta, o paciente não está tendo náusea ou vômito. Não, é só um ardor para fazer xixi, sem mais nada, um pouquinho de pus na urina. Pela conversa, a gente consegue ver, não, faz o exame de urina, toma um antibiótico, online, e resolveu o problema. Ah, doutor, faltou a minha prescrição. Hoje está cada vez mais, a fiscalização está muito em cima a questão de datar as prescrições médicas. Então, assim, ah, doutor, eu não olhei, e eu vou ter medicação só até amanhã. Tem jeito de me encaixar na consulta? Às vezes não vai dar. Então, pode fazer uma teleconsulta, mostra a prescrição para o médico, ó, esse aqui é os remédios que eu tomo. Tem como renovar para mim até eu marcar com o médico que eu faço acompanhamento? No plano de saúde, você tem essa opção. E como eu falei, paciente com problemas crônicos, a gente não é pontual, não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona, é algo de longo prazo. Por isso que só pagar aqui o Dr. House, a consulta de R$ 5.000 para ele, como é que você vai ter o segmento se a prescrição que ele passou para ti, deu certo ou não deu? Então, veja, vamos dizer que a medicação não deu certo e vai precisar trocar a medicação no retorno. Mas daqui 30 dias você já perdeu esse retorno. Você vai pagar mais os 5.000 lá para o Dr. House, lá no começo? Então, o plano de saúde, ele tem essa maleabilidade, você tem que aprender a jogar no plano de saúde nesse ponto. Não é jogo, porque não é um jogo, né? É a sua saúde. Me entenda bem, é só expressão, é um modo de falar. Então, nesse ponto, os planos de saúde dão uma ajuda maior, entendeu? Mas é isso que eu queria passar para vocês. Tenha a figura de um médico central, organize a sua documentação de tudo que você usa e o médico vai dar ali esse suporte, daí ele vai colocar a volta daqui 6 meses, se estiver tudo bem, e use o sistema de saúde. Tenta desonerar um pouco o médico para dizer, eu quero que o senhor faça tudo. Eu quero que o senhor pede minha mamografia, eu quero que o senhor faça o meu exame de pulmão, quero que o senhor faça o meu exame urológico, eu quero que o senhor faça o meu exame pneumológico, eu sou fumante também. Então, assim, pontualmente vá aos especialistas, mas tenha um médico que tenha essa visão geral, a visão do todo, para que possa te ajudar de forma integral. Esse é o meu recado aí para vocês hoje. Muito obrigado. Se você tiver uma pergunta, deixa, por favor, a pergunta no comentário. E, se possível, deixa um like aí se acha que te ajudou esse vídeo. Muito obrigado.